Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu quero compartilhar devocionais com você, debaixo do tema Não contamine a sua fé. Amados, nós sabemos que a nossa trajetória cristã, ela é vivida pela fé. Está escrito que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, viverá pela fé. O intuito é que a nossa fé seja uma fé genuína, limpa, com o alvo bem estabelecido, que é Cristo Jesus. O alvo da nossa fé é tudo que Cristo Jesus é e tudo que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Por isso é muito importante nós mantermos a nossa fé, como posso dizer, limpa. Não contaminar a nossa fé com a sabedoria do mundo, com as coisas que não condizem com a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo realmente difícil, né? Vivemos um tempo em que o mundo está cada vez pior, cada vez mais corrompido, a manifestação de todo tipo de corrupção da natureza caída é o que nós temos visto no mundo. E se nós dermos atenção demasiada às coisas ao nosso redor, nós acabamos contaminando a nossa fé, ao invés de crermos exclusivamente, totalmente, genuinamente em Cristo Jesus, começamos a acreditar nas coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós lemos. Hoje eu quero ler com você um versículo que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amados, a fé, ela vem, ela é aperfeiçoada, ela é firmada cada vez mais em nosso coração através da palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a mensagem do Evangelho, quanto mais nos alimentamos com as verdades das palavras de Cristo Jesus, mais a nossa fé é aperfeiçoada, firmada, estabelecida em Cristo Jesus. Por isso hoje eu quero encorajar você a analisar aí o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você tem lido, qual é o tipo de alimento que tem entrado através dos teus ouvidos, dos teus olhos. Será que é a sabedoria do mundo? Será que são as coisas que o mundo apresenta? Será que são as coisas que você enxerga só com os teus olhos naturais? Será que você tem acreditado mais nas coisas que você ouve, nas coisas que você vê, do que na palavra de Deus? Tem um texto lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5 em diante, que fala assim que nós devemos nos empenhar para acrescentar à nossa fé a virtude, acrescentar à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E aí ele conclui dizendo que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em nossa vida, elas impedirão que nós, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, sejamos inoperantes e improdutivos. Ou seja, o intuito é que a nossa fé seja operante, produtiva, produza frutos para o reino de Deus. Amados, não contamine a sua fé com a sabedoria desse mundo. Não contamine a sua fé acreditando em tudo o que o mundo diz. Alimente-se com a palavra de Deus. Alimente-se com as verdades de Deus. Não contamine a sua fé assistindo, lendo, ouvindo qualquer coisa por aí, não. Amados, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Quero encorajar você a manter-se alimentando-se todos os dias com as verdades da palavra de Deus.
Não fique ouvindo, dando ouvidos para tudo. Sabe, nós temos vivido um tempo difícil, as pessoas ouvem o tempo todo sobre a ciência, sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e elas esquecem muitas vezes de ouvir a palavra de Deus. Irmãos em Cristo que têm ouvido mais as notícias, a sabedoria do mundo do que a sabedoria de Cristo. Amados, não contaminem a sua fé. Mantenham a sua fé no alvo que é Cristo Jesus. A nossa confiança está em Cristo, está na palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Eu encorajo você a permanecer alimentando-se com a palavra da verdade, com o evangelho da graça de Deus. E assim você verá a sua fé sendo cada vez mais aperfeiçoada, tornando você cada vez mais operante, efetivo no reino de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Pai, muito obrigada porque nós podemos nos alimentar com a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio habitar em nós. Ah, como está escrito, o Senhor não nos deu, Pai, o espírito do mundo, mas o Senhor nos deu do seu espírito, para que nós entendamos todas as coisas. Pai, muito obrigada porque o teu Espírito nos revela a tua palavra, nos ensina todas as coisas, nos aconselha. Pai, nos ajuda a mantermos a nossa fé limpa, genuína, no alvo certo que é o Senhor Jesus e a obra de Cristo. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Nos ajuda a nos alimentarmos da tua palavra, da tua verdade, a tua verdade que nos aperfeiçoa, que nos torna firmados, que nos deixa firmados em ti, Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.